Olá, meu nome é Alessandra Santos e estou aqui mais meu colega Gabriel Maia e vamos falar sobre parafusos. A definição de parafusos. Parafusos são elementos de fixação empregados na união não permanente de peças, isto é, as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar. Os parafusos se diferenciam pela forma da rosca, da cabeça, da haste e do tipo de acionamento. O corpo do parafuso pode ser cilíndrico ou cônico, totalmente roscado ou parcialmente roscado. A cabeça pode apresentar vários formatos, porém, há parafusos sem cabeça. Há uma enorme variedade de parafusos que podem ser diferenciados pelo formato da cabeça, do corpo e da ponta. Essas diferenças, determinadas pela função dos parafusos, permitem classificá-los em 4 grandes grupos: parafusos passantes, parafusos não passantes, parafusos de pressão, parafusos prisioneiros. Vocês irão ver uma imagem de exemplos de parafusos. Processo de fabricação de parafusos. Eles são feitos do que é chamado de fio-máquina, de aço, que fica até 30 horas em um forno para amolecê-lo e poder trabalhá-lo. O fio-máquina é imenso em um banho de ácido sulfúrico para remover qualquer partícula de óxido. É enxaguado com água e depois banhado em fosfato, que evita que o aço enferruje antes da fabricação do parafuso, e lubrificar para melhor modelagem. Os parafusos são feitos por forjamento a frio. O fio-máquina é endireitado e cortado em seguida. Ele passa por uma série de moldes que primeiro lhe dão uma forma perfeitamente cilíndrica e em seguida forja a cabeça em diferentes etapas. Uma vez que isso é feito, para formar a parte oposta com uma máquina de manchas, que é a máquina que molda o fundo de cada parafuso, criando os chafos. O forjamento a frio cria os filetes necessários para que o parafuso rosqueie com a porca usando rolos de pressão. Durante todos os pontos são retiradas amostras que passam pelo controle de qualidade, medidas com micrômetros, calibradores e anel calibrador para a rosca. Agora, finalizando do uso do parafuso. A finalidade do uso do parafuso. O parafuso tem por finalidade ser o elemento da fixação de duas ou mais superfícies combinadas ou em junções diferentes com a madeira, como, por exemplo, a madeira, parede de alvenaria. Nesse caso, com a utilização de bruxa e de fixação, chapas metálicas ou numa matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do efeito combinado de rotação e pressão, penetração por progresso retilinear, em um artifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcando em sentido contrário ou espiral ou não. Agora eu passo para o meu colega Gabriel Maia. Bem, meu nome é Gabriel Santana Maia e agora eu vou falar um pouco sobre as relações que tem entre a conformação mecânica e o parafuso, que é o tema que nós estamos estudando. A relação entre a conformação mecânica e o parafuso é que a conformação é um dos processos industriais de origem mais antiga. A conformação mecânica consiste em alterar a geometria de um material por meio de forças aplicadas por ferramentas específicas. E basicamente, o processo causa deformação plástica de um corpo metálico, sem alterar sua massa e sua integridade. Já os parafusos, eles são feitos por folhamento a fio. O fio da máquina endireitado e cortado. O folhamento a frio cria fletes necessários para que o parafuso rosqueie com uma porca usando rolos de pressão. A rosca do parafuso é um dos principais elementos que compõem com um parafuso. A rosca nada mais é do que uma estrutura helicoidal composta por fletes em torno de uma superfície cilíndrica. Sua função é permitir o encaixe e o travamento de materiais através do movimento rotacional. Bem, com isso nós conseguimos entender que o parafuso que a relação entre o parafuso e a conformação mecânica são bem similares, pois os dois, a conformação mecânica meio que utiliza o parafuso meio que precisa da conformação mecânica para ser produzido, pois, como mesmo disse, a conformação mecânica
ela forja alguns materiais. E com isso, nós terminamos nossa apresentação sobre parafusos e conformação mecânica.